Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Canal 4 em mais uma edição do nosso Condomínio Hoje, que já está começando. O programa é do Sindicato Patronal dos Condomínios de Edifícios da Grande Florianópolis. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, fica aqui na capital do estado, no Seiza Center, ponto conhecido da cidade, Avenida Osmar Cunha, 183, sobre a loja Bloco B. Dica de telefone, claro que tem, 33338677. E-mail para contatos, sugestões, críticas, enfim, contato@sindiconde.com.br. Como sempre, nossos agradecimentos aos apoiadores, já há quase 5 anos desse programa, Cronos, um abraço, seu Edésio, Casas da Água, um abraço, seu José Nitro, e um abraço a você, assinante NET, não é? E também internauta que nos acompanha, não só no estado, no país, mas pelo mundo no programa. Como de costume, nós temos o editorial e o início do nosso programa e o encaminhamento para as questões que vão ser colocadas hoje com o presidente do Sindiconde, Alfred Heilmann, a quem eu, mais uma vez, cumprimento com imensa satisfação. Tudo bom, presidente? Muito bem. Boa tarde, gente. Muito obrigado pela audiência que vocês têm nos dado e o retorno, principalmente, em consultar com o nosso sindicato uma série de problemas maiores e menores, mas que, felizmente, nós temos feito as sugestões. Nós, às vezes, não conseguimos dar as soluções, mas sugerimos o melhor para que as coisas aconteçam. E isso aí tem sido uma constante. Nós, há poucos dias atrás, tivemos aqui aí, um engenheiro da Associação Catarinense de Engenheiros. Parecia premonição, né? Premonição é quando você prevê um fato que vai acontecer. Exato. Se falou sobre uma série de questões que estão aí bem à tona, né? Exatamente. Mas o engenheiro da nós tivemos alguns retornos a respeito disso, as pessoas achando que existem aí alguns exageros na necessidade de autorizações para, principalmente, pequenas reformas. Mas, gente, nas pequenas reformas podem acontecer grandes problemas. E, principalmente, quando se trata de energia elétrica ou aquelas coisas que podem colocar em risco a sua vida, claro, ou a vida de outros. Principalmente em não ter ali alguém competente. Vi com uma certa preocupação, está sendo lançado que vão fazer um curso para eletricistas dos moradores de rua. E isto já está sendo programado. E é um curso, se não estou enganado, junto ao SENAC, o SENAI, ou alguma coisa assim. E é um curso que tem 220 horas obrigatórias, mas tem a presença obrigatória de 75% dessas aulas. Gente, eletricidade não é coisa que se mexe assim. Olha, nós fizemos um curso e vamos mexer numa eletricidade, numa edificação. Tem que ter vocação, entender. Precisa ter uma outra coisa. Isso aí é uma coisa que eu vou dizer que é até uma coisa de alto risco. Ela é de alto risco porque isso coloca em risco tanto aquele que contrata como o contratado. Uma pessoa, seja ele aí, digamos,
de uma idade aí de 20, 30 anos, alguma coisa parecida, em 220 horas aula, ele não sai eletricista. Claro que ele sai, quem sabe, um auxiliar de um eletricista ou alguma coisa assim, mas que, para complementar e completar isso daí, era necessário que tivéssemos aí alguma assessoria técnica da Celesc para dar aulas, digamos assim, um acompanhamento dessas pessoas para que eles possam aprender, se tudo correr bem, dentro de 1 a 2 anos. Claro. Antes disso aí, eu não vejo nada possível. Em 220 horas aula, tem uma noção, mas meter a mão no alicate, na chave, e saber o que é energia elétrica, como ela vem, como ela se distribui e como se faz, digamos assim, reparos, não é para isso daí. Seu Alfredo, quando o senhor tocou agora no assunto do programa anterior, que foi sobre as novas normas da ABNT, logo na outra semana veio à baila, e está aí ainda, essa questão de construções, de reformas irregulares e até mesmo de ocupações de áreas e decisões judiciais envolvendo a Lagoa. Eu queria ouvir o senhor e, claro, a opinião e o próprio Sindiconde, o que tem a nos dizer. Bom, vamos em parte. Com relação às reformas, principalmente, maiores ou menores, nas edificações, essas precisam passar com a autorização do síndico do condomínio. O condômino que precisa fazer isso aí, ele comunica formalmente ao síndico o que vai fazer, como é que vai ser feito. Exatamente, e especialmente quem é o responsável por essa obra. Se é uma obra elétrica, precisa ter pelo menos um técnico em eletricidade, com registro no CREA, porque precisa fazer uma anotação de responsabilidade, anotação de responsabilidade técnica. A RT. A RT. Se forem outras obras, e que não colocam em risco os demais, mas é necessário que o condomínio tenha conhecimento desse assunto e dar à pessoa, ao responsável, ao proprietário da obra, a responsabilidade de quem ele está colocando ali. Porque essa obra pode estar sendo feita dentro do horário comercial, como está fora do horário comercial. Quem é que está entrando dentro do apartamento? Quem é que está entrando dentro da sala fazer determinados serviços? Porque os gatos que são feitos aí dentro dessas obras são alguma coisa horrorosa. Assustadora, né? Assustadora. Tanto na área do gás, como na área da eletricidade, na área da água e esgoto, e assim por diante. Todo cuidado nisso aí é pouco. Às vezes você está fazendo uma obra que está beneficiando a sua sala, o seu apartamento, e está prejudicando o resto. Está prejudicando o resto. Então, para que isso não ocorra, e a lei hoje é uma lei difícil, dura, e a BNT determinou isso aí, as responsabilidades são bastante grandes daquele que contrata uma obra. Lembrando que se ele não comunicar, o síndico pode embargar a obra. Sim. Para tudo, que eu quero saber o que é. O síndico tem poderes legais de poder embargar isso aí. Enquanto ele não disser o que é e como é que é, e quem está fazendo. Exatamente. Então, gente, não é difícil de fazer. Você que precisa de alguma coisa, sempre faz isso com alguma antecedência. Lógico que um reparo urgente de um caso pontual e que não deu tempo, digamos assim, de uma comunicação para um reparo imediato, sim, certo? Ele sendo feito, mas lembre do seguinte, você é o responsável. Exato. E a responsabilidade pode ter uma extensão muito grande. A gente aprende, desde tendo idade, que decisão judicial
se cumpre. Agora, sempre existem aquelas que são polêmicas e que nem sempre são bem recebidas. E recentemente nós tivemos uma decisão da Justiça Federal com relação àquela questão da lagoa, de áreas de preservação, 30 metros para lá, 30 metros para cá, e não sei o quê, blá, 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 que não se discorda absolutamente que algo precisa ser feito. Mas é a maneira de fazer que determina as coisas na vida. Tem muita coisa que tem que ser feita, mas é o caminho, a maneira, o jeito e tal, etc. Mestre Alfred Heilmann, presidente do Sindiconde. E esse imbróglio que está virando a questão da lagoa. Condomínios fechados existem ali, eu queria que o senhor nos falasse se existem, se eles são inclusive associados do Sindiconde. Qual é a sua visão e a do Sindiconde sobre essa questão dos 30 metros? O que pode ser feito para que isso realmente aconteça, mas de uma forma... Puxa, nós estamos no século XXI, né? Sem dúvida. Bom, gente, eu sou morador da Lagoa há 46 anos. Conheço a Lagoa de cabo a rabo, como se diz. Já velejei muito dentro da Lagoa, já pesquei dentro da Lagoa e conheço a Lagoa bastante. Nos idos de 1970, mais ou menos por aí, um empresário, grande empresário em Florianópolis, não é, que fez muita coisa aqui por essa cidade, que se chamava Admar Gonzaga. Opa! O senhor Admar Gonzaga era um sonhador com a Lagoa da Conceição. Ele tinha uma visão da Lagoa fantástica. O senhor Admar buscou, na ocasião, técnicos, buscou, na ocasião, gente que realmente entende de turismo, que entende as coisas ligadas ao ecoturismo, à ecologia e assim por diante. O senhor Admar fez, na época, um trabalho lindo. Esse trabalho foi mais ou menos juntado, arquivado e cada vez exprimido mais, porque não havia um grande interesse na coisa naquela época. Mas o senhor Admar já tinha naquele projeto dele a visão que a Lagoa está hoje. E o que ela vai ser, daqui a 10 anos, daqui a 15 ou 20 anos. Se continuar assim. E se continuar assim. Bom, o que ocorre? O prefeito Osmar Cunha tinha uma visão de fazer o canal entre a Lagoa da Conceição e a Bahia, ligando a Bahia Sul. Uma coisa. O senhor Admar Gonzaga não conseguiu fazer aquilo que ele desejava, mas construiu lá o Lagoa Yacht Club. Trouxe quem? Nada mais e nada menos do que Oscar Niemeyer para fazer o projeto. Maravilha. Temos que tirar o chapéu, gente. Claro. Para gente que fez coisas de primeira qualidade. Há 40 anos atrás. Há 35, 40 anos atrás. Fez ali o Village, que é um conjunto de casas que não tem cerca entre uma e outra casa, nem muros. Alguma coisa que já com uma visão mais moderna. Claro. Ademar queria, de todas as formas, que aquela ponte ela fosse mais alta e tivesse uma extensão maior. Uma largura maior. Na largura maior de passagem da água, para salinização da água. Claro. Porque, caso contrário, algas e outras coisas com o desenrolar do tempo, digamos assim, ia criar os problemas que criou. A lagoa hoje está super assoreada. Claro. Se não fizerem um serviço de dragagem de boa qualidade, nós em poucos anos vamos ter pequenos canaletes
para poder chegar na costa da lagoa, quem sabe chegar ao Mar Grosso, alguma coisa, via pequenos canais. Entendo. O resto está aterrado. É preciso, quem não conhece, mas é preciso que vá lá e vê que a solução só tem uma. A lagoa precisa reconhecer, o povo precisa reconhecer que nós precisamos de água, esgoto, energia e locomoção, estrada. Claro. Não há como fazer alguma coisa na lagoa, ali principalmente naquela parte principal, que saindo do centrinho da lagoa, que vai até mais ou menos o Lique. Certo. Depois para o lado sul, para o lado norte, que vai até a Ponta das Almas. E dali, da ponte de novo, até o retiro da lagoa. Certo. Aquilo ali, a grande parte daquilo ali está com meio metro, 50 centímetros, 60 centímetros de profundidade. Assoreado. Então, se você chegar aqui em cima no morro e olhar lá para baixo, você vê uma faixa assim já para dentro da água, de muito mais de 30 metros, 50 metros, alguma coisa assim. Mais e clara, aí né? está avançando aquilo ali. Veio águas, vieram areias das dunas, vieram, o vento traz. Claro. Mas outros assoreamentos, as águas, as construções, e de um modo geral, criaram esse problema. Hoje, gente, a solução é fácil, facílima. É só querer fazer. Alarga em 40, 50 metros a Avenida da Redê, da avenida para o mar, 40, 50 metros, vão lá, passa a mão numa trena de 50 metros para ver onde chega. Não é nada. Não é nada. Não é absolutamente nada. Mas os ecologistas acham que isso é uma barbaridade. Então, isso aí proporciona uma praia para o turismo, para as crianças principalmente. Claro. Pode-se fazer ali parquezinhos ou alguma coisa. Uma avenida com duas ou três pistas de ida. Absolutamente necessária. Absolutamente necessário. Nesse momento você pode, inclusive, trazer o esgoto, principalmente, para dar solução àquilo que está lá. Agora, derrubar casas antigas, se eu tivesse uma casa lá, como já tive de 12, 15, 20 anos atrás, regular ou não importa, eu vou entrar com uma ação na justiça contra a demolição da minha casa e vou brigar com isso aí mais 30 anos na justiça. Por mais que haja uma decisão, não é de sumária, acabou, não tem mais recurso. Não tem recurso jurídico, mas recursos políticos estão assim, correto? Então, se fizermos este trabalho na lagoa, a lagoa passa a ser aquele cartão de visita que nós podemos e vamos nos orgulhar. Pode ter certeza disso. E caso contrário, nós cada vez temos mais reclamação de entupimento de trânsito, chega no verão, é aquela loucura. Inclusive, até a Praia da Joaquina tem-se possibilidade do alargamento daquela rua ali. É uma questão de buscar algum japonês, quem sabe, e vir aqui mostrar para eles este cartão e buscar um financiamento aí quase fundo perdido pelo tal projeto Zica aquele. Porque ninguém vem contar para mim que, não, porque ecologia. O que aconteceu com o Saco dos Limões? Fizeram um aterro enorme. Aquilo prejudicou alguma coisa? Está lá o mangue todo de novo. Está lá o mangue todo de novo. Todo, mas só mais lá para fora. A mesma coisa, se nós não tivéssemos feito o aterro ali na Beira-Mar Norte, onde hoje é a Beira-Mar Norte... Não existiria aquela possibilidade. O que seria de Florianópolis, gente?
O que seria? O apertado entre a água e o morro? E o caso da Bahia Sul, que o senhor acabou de citar, do Saco dos Limões, e todo o restante. Exatamente. Então, isso aí veio beneficiar o quê? Aeroporto, veio um certo programa, e desse nós não vamos fugir. Mesmo que não venha mais ninguém para Florianópolis, mas só os 200 e poucos mil habitantes que aqui estão, vão nascer aqui, no mínimo, aí, 10 ou 20 pessoas por dia, está entendendo? E 50 pessoas por dia, certo? E esses têm direito à ocupação de um espaço. Claro. Uns dizem, não, isso aí só vão derrubar a casa de pobre. Não acredito nisso. Claro que não. Não acredito. Eu primeiro que acredito que haverá uma solução sabe, com a cabeça no lugar, olhando as coisas, os prós e os contras, para que nós tenhamos uma solução que venha agradar a todos. É uma draga que nem teve na Bahia Sul, tirando a draga da Bahia Sul, não, peraí. A draga da Bahia Sul era uma barbaridade, tinha uma sucção de areia fantástica. É menor. Ali para a lagoa, pequenininho. Gente, mas nós temos aí, a maioria do trecho que é aterrado, ele não tem mais de 1 metro de profundidade. Aí bota uma Você draga. bota uma dragazinha aqui, digamos assim, 10 polegadas, cano de 10 polegadas, ela vai e joga isso aí, aterra aquilo ali. E desassoreia a área. Desassoreia o outro lado lá. Que é necessário. Que é necessário, inclusive para a própria sobrevivência da marinha, dos peixes, dos siris, dos recursos naturais e tudo. Peixes, algas. Gente, não sou eu que vou dizer, mas nós temos gente com capacidade, gente que tem estudos a respeito desse assunto, sabem como isso aí funciona e sabem perfeitamente que isso é viável, um projeto totalmente viável. Uma vez feito isso aí, acaba o problema dos 30 metros. Além de dotar a lagoa de uma estrutura que ela hoje não tem. Exatamente. E que se continuar como está, vai acabar. Com toda certeza, cada ano que passa, mais assoreamento, mais a água se polui ali, porque a água, onde tem ali aquele baixio, como se diz, ela se mistura muito pouco. Ela vem lá mais no centro, onde tem os canais, digamos assim, esses ainda tem canais, até tem pontos até bastante profundos, mas cada vez eles estão se estreitando mais. Claro. Daqui um pouco você não tem mais espaço nem para andar, digamos assim, com embarcações para transportes necessários que a lagoa exige. Então, nós queremos tirar as casas da costa da lagoa que estão lá, tem escola, tem igreja, tem creche, tem posto de saúde. Não, mas está tudo em cima a grande maioria está dentro desses 30 metros. Claro. Então você tem uma casa que está aqui a 18 metros. O teu vizinho aqui está a 35 metros. A tua derruba, dele não derruba. Não é? Qual é o sentido que tem isso aí? Então, isso aí vai mais uma vez encher os tribunais de processos. Meu Deus do céu. Se isso aí não for levado a sério imediatamente, trazer, quem sabe, até os desembargadores lá que julgaram isso aí, lá no Rio Grande do Sul, fazerem aqui uma visita técnica. Conhecer o local. E conhecer e mostrar a eles o que está acontecendo, para nós encontrarmos uma solução. A prefeitura não tem condições de derrubar isso tudo e não vai ser um homem, não é um político, digamos assim, um prefeito que vá tomar essa medida. Eu tenho a impressão que ele prefere ir lá para uma cadeia, certo? Do que derrubar uma casa de uma pessoa que tem um direito. Ele lá na cadeia, ele vai ficar um dia e ele pega um habeas corpus e sai. Certo? Então, essas ameaças, assim, são muito pobres. Infelizmente. Estudem, não é,
o assoreamento da Lagoa da Conceição. Não percam a oportunidade. Não percam essa oportunidade. A oportunidade fazer está as aí. obras, claro. Não, porque os ecologistas, eles vão entrar com 10 ações. Ótimo. Vamos fazer, mas vamos executar. Depois provar que houve qualquer coisa nesse sentido, algum prejuízo maior, muito difícil, porque... São técnicos renovados, né? Não, e a verdade é que vai só trazer benefícios. Claro. Quanto a vocês, condôminos, que têm edificações na área da Lagoa, inclusive... São associados, inclusive, Não, mas são filiados. Filiados, é. Certo? Então, dizer para vocês que o Sindiconde está à disposição, está a favor da defesa de vocês, porque 90% das coisas estão, digamos assim, num sentido de construção meio irregular, certo? Por que elas são assim meio irregular? Porque é construído, não é com projetos duvidosos, com assessoramento muito maior do político do que do técnico. E durante esses anos todos aí, não mais de 50 anos para cá, ou 40 anos para cá, a Lagoa vem construindo, claro. E não vai parar de construir porque, certo? A própria procuradora do Ministério Público, ela tem uma casa lá na Ponta das Almas, então. Certo? Vamos consultar, ver se aquilo lá está tão regular quanto... Né? Não tenho nada contra... Não é por aí o caminho. Não é o caminho não é esse da decisão. Buscar a solução. Nós precisamos solução e não problemas. Muito bem. Só lembrando a você que você pode participar do programa e pode escrever agora por e-mail para contato@sindiconde.com.br. Lá você vai encontrar o Gustavo, a Isabel e o Renato. Você não encontra lá hoje porque ele está aqui do outro lado, ó, participando e assistindo o programa. E a sua filha que está ali, que tem 10 aninhos, é verdade. Quando ela estiver casada com seus filhos da idade dela, as soluções da Lagoa ainda não estão resolvidas. Pelo amor de Deus, não me diga isso. Com toda certeza. Da maneira como vai? Fernando que o diga, né, Fernando? Vamos ver, eles não estão nos ouvindo direito, eu acho, estão sem retorno. Seu Alfred, alguma coisa a mais a dizer para encerrar sobre essa questão dos 30 metros, do condomínio, e dessa ideia de aproveitar o caso criado e resolver o problema de acordo... Isso foi feito na Alemanha, foi feito na Itália, na Sardenha. No mundo inteiro tem aproveitamentos. A própria Bahia Sul é a última obra feita aqui na capital. Os canais de Veneza. Exato. Mas eles estão dentro da água. As construções estão dentro da água em Miami. As construções estão dentro da água em todos os lugares do mundo. Só que aqui, só aqui que vai ser diferente. Imagina. E normalmente, 95 a 98% das pessoas que contestam isso aqui são pessoas que vieram de fora para vir morar aqui e achar que aqui... Não, aqui nós temos que transformar isso aqui num paraíso só nós, não deixar ninguém entrar. Isso aí não... Vão lá no Pantanal para ver tudo que já fizeram lá. Exatamente, ele que vai lá na terra dele. Ora, não é? Para ver se a coisa não acontece. Com todo respeito, e volto a dizer, eu aprendi de pequeno, decisão judicial não se discute, se cumpre. Exatamente. É bem verdade que essa definição é para decisões do Supremo que não tem apelação, razão pela qual a Justiça tem uma série de outras instâncias inferiores ao Supremo. Agora, não é o caso, e essa sugestão dada pelo presidente Alfred Heimann, pelo Sindiconde, é a que está na bola da vez. Aproveitem a questão, botem a draga, limpem a lagoa, façam o desassoreamento, façam o aprofundamento necessário para que as águas se oxigenem, se comuniquem, né? E usa essa terra que está lá assoreando
para fazer o alargamento da areia, a própria areia que está lá. A própria areia que está lá, acabou. Constrói praia a um custo 1000 vezes menor de que qualquer outra solução. Muito bem. Obrigado a você, obrigado, presidente, mais uma vez. Parabéns pela ideia. Obrigado a você, assinante NET, obrigado a você, internauta, obrigado a Cronos Casas da Água e até o nosso próximo condomínio hoje. Apoio Cronos. Casas da Água.